Boa noite para todos os irmãos aí, né, que moram no Brasil, e moram em riba dessa terra, no Brasil. Eu vou falar para vocês, aqui eu tô aqui com essa Bíblia na mão. Nós sabemos que essa Bíblia aqui é onde tem a palavra de Deus. Aonde tem, vamos falar logo correto, aonde tem Jesus é aqui nessa Bíblia. Então eu vou explicar nessa noite para muitas pessoas que se diz que é crente, mas por esses dias, esses anos de política, eu descobri que é poucos que é crente e poucos que tem reverência à palavra de Deus. Eu descobri que não é todos que lê a Bíblia, que fala o nome de Deus, que respeite a palavra de Deus. Por quê? Por que não respeita? Porque, eu falo a verdade, o crente que é crente de verdade, ele não envolve com política. Crente que é um crente de verdade, ele envolve só com a palavra de Deus. Sim, o cristão tem direito de envolver com política assim. No dia da eleição, o cristão vai e vota. Vota, dá seu voto e volta para sua casa. O cristão tem esse direito. Então, hoje, nesse ano de política para presidente, eu descobri que é poucos crentes que tem no mundo. Tem crente de verdade? Tem. Tem crente fiel? Tem. Né? Mas hoje eu descobri que é poucos que tem reverência à palavra de Deus. Porque, gente, eu vou falar para vocês. A pessoa que lê a palavra de Deus, se ele é um pastor, ele é um missionário, o compromisso dele é com Jesus. Ele não vai misturar a palavra de Deus com política. Ele não vai largar a obra de Deus para fazer manifestação. Ele não vai largar a obra de Deus para quebrar algo público. O crente de verdade não faz isso. O crente que é um crente de verdade, que tem reverência à palavra de Deus, ele não faz um trabalho desse. Então, é isso que eu falo para vocês nessa noite. Eu acho que as pessoas que é um crente que age desse jeito, ele não está andando certo nos caminhos de Deus. E na verdade, eu digo, um crente desse, que envolve com política, ele é crente, um pastor envolve com política. Se ele vir pregar a palavra na minha casa, eu não aceito ele pregar a palavra de Deus na minha casa. Porque ele está pregando a palavra de Deus em vão. Ele não está pregando a palavra de Deus de coração, ele está pregando em vão. Ele está pregando a palavra de Deus com sentido em político. Então, na verdade, a palavra de Deus não pode envolver com política. É isso que eu falo para todos que vão ouvir esse vídeo. Não pode envolver com política. Por que você fala isso? Porque eu descobri que a maioria dos crentes
do mundo não tem reverência à palavra de Deus. Porque a pessoa que envolve com política, anda fazendo baderna, ele não tem compromisso com a obra de Deus. E tem muitos crentes que tem reverência, tem muitos crentes que pregam a palavra certa, anda trabalhando na obra de Deus, tem muito nesse mundo. Mas tem muitos que não estão agindo certo a palavra de Deus. Então, eu falo para vocês que eu já sei, não só eu que sei, muitos, o povo do Brasil sabe qual é a igreja que envolve o nome de Deus com política. Nós sabemos qual é os pastores que anda envolvendo o nome de Deus com política. Anda misturando a palavra de Deus com política. Todo mundo sabe, nesse mundo, sabe e conhece esses que andam. E eu falo para vocês, pastor, vocês que andam envolvendo a palavra de Deus com política, vocês vão ter que prestar conta para Deus. Porque Deus não mistura com política, não. Em vez de você envolver com política, você chama as suas ovelhas, vai orar por o seu político, sem fazer baderna, sem quebrar nada, sem fazer manifestação, que isso, manifestação, é coisa do diabo. Deus não anda com esse tipo de coisa. Em vez de vocês fazerem isso, chama as suas ovelhas e vai orar por o seu presidente, o seu candidato que você votou, mas não fazer coisas que não agrada a Deus. A verdade é essa, Deus não envolve com política. Aqui eu estou falando, não estou maltratando pessoas nenhuma, eu estou falando a verdade. Que aqui, ó, está a palavra de Deus. A gente tem que ter reverência, que aqui está a palavra de Deus e está o nome de Deus aqui nessa Bíblia. Então é isso que eu falo, estou dando esse recado. Quem vê que eu estou certo, vai dizer, você está certo. Eu sei que tem muita gente aí no mundo que é crente de verdade, que anda certo no compromisso com Deus, que vai dizer que eu estou certo. Que o homem que trabalha na obra de Deus, na verdade, trabalha com a verdade na obra de Deus, ele é bem aventurado. E aqueles que trabalham na obra de Deus, fazendo baderna, vai ter que prestar conta para Deus. Porque você está falando o nome de Deus em vão. Falando o nome de Deus, né, envolvendo política com Jesus. E Jesus não está no meio de política. Uma boa noite. E se eu falei algo aí, que eu tenho certeza que eu não falei nada errado, falei tudo certo. Eu falo assim para vocês, que Deus não envolve com política. Deus envolve com a nação. Deus olha para a nação, mas não envolve com política. Deus não envolve com política. E eu falei, o pastor que anda envolvendo com política, ele pegar a Bíblia dele, vir pregar a palavra na minha casa, eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque ele não está andando certo na obra de Deus. Ele não está andando certo, ele está andando certo com política. Na obra de Deus ele não anda certo. Eu não aceito. E eu já sei quem é que envolve, quem não envolve, quem anda fazendo coisas que não agradam a Deus, eu sei. Uma boa noite.